pessoal, bem-vindos à continuação desta série em Cinema 4D. Aqui fala Bruno A1 para a VFX Produções. Antes de seguir adiante aqui, eu só gostaria de dar um lembrete aqui para as pessoas que estão assistindo aí, mas ainda não têm uma noção forte de Cinema 4D. Ainda está em promoção o DVD Cinema 4D Essencial, que antigamente era vendido por R$ 74,00, está em promoção ainda por apenas R$ 24,00 mais o frete. Então, se você tem interesse em aprender o Cinema 4D, eu ainda vou trazer mais tutoriais de Cinema 4D com After Effects aqui. Vai na loja virtual da VFX, no site vfxproduções.com, e você pode adquirir ainda por R$ 24,00. Então, vamos retomar aqui. Nós temos então aqui a câmera, que por sua vez está atrelada ao nulo, que é o controle de câmera, que por sua vez, através do tag aqui de Align to Spline, está atrelado à espiral. Quando a gente clica nessa tag, a gente tem esse parâmetro aqui, que é o Spline Path, né? E temos então a posição que pode ser animada. Então você vê ali a câmera movendo. Nós vamos colocar então no quadro inicial, a agulha já está em 0, e vamos marcar um keyframe para esse parâmetro posição. Para marcar um keyframe, Cinema 4D, pressione a tecla Ctrl e dê um clique. Você vê que o íconezinho aqui fica vermelho, registrando o keyframe. Agora levamos a agulha até o final, frame 400, e colocamos aqui em 100% e registramos o keyframe novamente, pressionando Ctrl. Tá? Sempre que eu falar registrar o keyframe, você sabe que é pressionar a tecla Ctrl e clicar no ícone da bolinha. Então, se a gente mexer na agulha agora, a gente vê a animação, tá certo? Você vê que o target da câmera, o alvo, está sempre apontando para esse ponto aqui, tá certo? A gente ainda não mexeu com isso. Então agora nós vamos fazer o cálculo das paragens da câmera ao longo do caminho, né? A gente tem aqui um movimento contínuo que vai de 0 a 100%, ou seja, de 0 a 400 frames. Então eu fiz um gráfico, eu já fiz um cálculo aqui. Se você quiser, você dá uma pausa aí no tutorial e faz um print screen, você salva isso aí, né? Isso aí é coisa básica de Windows. Aqui eu já tenho o cálculo de porcentagem do caminho nos frames. Está dividido em 100 frames para cada. Então o movimento rápido da câmera vai acontecer sempre nas primeiras 15 frames. E depois ela vai ficar devagar até o restante das 100 frames. Então nós temos de 0 a 15, de 100 a 115, de 200 a 215, 300 a 315 e terminando em 400. E aí eu já fiz o cálculo das porcentagens aqui. Eu vou editando aqui para a gente ir fazendo isso aqui agora, tá certo? Então eu vou botar aqui do lado como referência. Vamos começar então. Eu vou colocar agora a agulha aqui no frame 15. Você pode digitar aqui manualmente, tá certo? E você vê que atualmente a posição está em 0,4%. Eu vou agora alterar aqui para 21% e vou marcar um keyframe. Agora eu vou levar para o quadro 100, que é o próximo, e vou registrar 25%. Registro o keyframe. Então o que isso vai nos dar? Vai nos dar um movimento rápido até aqui, e ali a câmera para depois seguir adiante, tá certo? Então vamos continuar, vamos para o quadro 115, e aqui nós vamos colocar em 46% e registrar um keyframe. Continuando, vamos agora ao quadro 200 e vamos registrar 50%, pressionando Ctrl. Quadro 215, vamos colocar em 71%. Quadro 300,
Vamos colocar em 75%. Registra. E finalmente o quadro 315, onde a gente vai colocar 96% e registra. O quadro 100 já está em 100%. Então, se a gente soltar a prévia aqui, repara que a câmera vai rápido para 1, 2, 3 e 4 para mostrar o último objeto. Agora, se você reparar bem, a câmera está dando um retornozinho. Isso ocorre em função das curvas Bézier. Nós vamos ver agora como corrigir essa curva manualmente para eliminar aqui este retornozinho indesejado. Então eu vou dar stop aqui. Então, para corrigir isso, a gente seleciona o nulo e clica aqui em Align to Spline. Vamos dar um clique com o botão direito do mouse no objeto e selecionar Show F Curves. Aqui a gente vê então uma representação da curva da animação e a gente vê exatamente o ponto aqui onde é o retorno. Repara aqui, quando mexer na agulha, é justamente nesse ponto em que tem essa descida na curva que ela volta. Então, para a gente corrigir isso é muito fácil. Basta a gente fazer uma janela, selecionar todos os keyframes aqui, com exceção do primeiro e do último, tá certo? A gente seleciona todos os keyframes intermediários, pode até dar zoom aqui com a rodela do mouse, e eu vou pressionar a tecla Ctrl, que vai travar o movimento, e vou clicar aqui na âncora de baixo, e com o Ctrl eu só posso alterar aqui a curva. Então eu vou reduzir até que a minha voltinha para baixo suma. Eu deixo uma curvazinha ainda, mas sem descer. Agora, se eu fechar aqui e soltar uma prévia da minha animação, você vai ver que a câmera agora não volta mais. Ela simplesmente vai devagar naquele ponto ali, sendo capaz de filmar o objeto e ir então para as demais áreas. Então agora o que nós vamos fazer? Como a gente já tem a posição da câmera definida, nós podemos habilitar a visibilidade dos objetos e posicionar em frente da câmera, para depois a gente fazer a animação do alvo naquela posição ali, tá certo? Então nós vamos colocar a câmera aqui no primeiro ponto de paragem e vamos habilitar a visibilidade do primeiro objeto. Eu posso ir para as 4 vistas se eu quiser. Seleciono aqui o edição de vídeo, eu vou pegar a ferramenta de mover, eu vou colocar aqui em frente da câmera. A câmera, você está vendo que está apontada para o centro, não interessa. Eu só quero que o objeto fique aqui próximo da câmera, do lado de fora da espiral, que é onde a câmera vai parar para ver o objeto. Agora eu rotaciono o objeto com a ferramenta de rotação para deixar perpendicular à câmera naquele ponto, tá? Se for necessário, depois a gente ajusta. E eu vou também mover aqui na altura. Para isso a gente vai utilizando as várias vistas, como você está vendo aqui. Então nesse ponto a câmera, deixa eu botar mais para cá um pouquinho, para próximo a esse objeto, e em seguida vai para o próximo ponto de paragem. A gente põe a agulha entre os dois pontos aqui, que é o ponto central da animação. Eu vou habilitar agora o próximo objeto, que é 3D. Seleciono ele e vou mover aqui para frente da câmera. E na vista lateral eu vou mover para cima, para ficar na mesma altura da câmera, certo? E aí eu faço a rotação do objeto para ficar perpendicular à câmera. Então você vê que o processo não é complicado. A gente só tem que ter uma organização na ordem das coisas. Então a gente movendo a agulha agora, a gente vê que está tudo ok aqui. Vamos então para o terceiro ponto de paragem,
que é entre 215 e 300, mais ou menos 270. E aqui eu vou habilitar efeitos visuais, vou selecionar o objeto. A câmera está parada agora aqui. Então eu vou pegar o objeto, vou colocar próximo da câmera aqui nessa altura. Vou levantar na vista lateral até a altura da câmera. E finalmente eu vou rotacionar. Eu espero que você esteja entendendo o que nós estamos fazendo aqui, né? E aí nós vamos então para o ponto final e vamos habilitar a última peça, selecionando, movendo para cá, movendo para cima na vista lateral. E finalmente rotacionando, deixando o objeto mais ou menos, vou botar mais para cá um pouco. Então aqui, se a gente maximizar agora, a gente vê mais ou menos o que a gente tem. Aqui a câmera está parando próximo aos objetos, certo? E agora chegou a hora de animar o target ou o alvo da câmera para filmar o objeto desejado. Só tem um detalhezinho. Antes de fazer a animação aqui da câmera para o primeiro objeto, eu não posso colocar o alvo direto aqui nesse objeto. Eu tenho que colocar a câmera fora dele para fazer a animação do movimento chegando no objeto, tá certo? Então eu vou criar um objeto nulo. Eu vou aqui nas primitivas e vou criar um nulo que eu vou nomear de obj1, só para posicionar esse objeto. Eu vou vir em Basic e vou usar aqui em Dot. Vou usar um objeto aqui qualquer, um cubo, para poder visualizar esse nulo. E eu vou colocar esse nulo aqui para que inicialmente a câmera esteja posicionada visualizando ele. Você já vai entender. Para fazer então o controle, nós vamos selecionar o target da câmera. Você vê que ele não está atrelado ao nulo, somente a câmera está atrelada ao nulo, tá certo? E nós vamos colocar um tag, e esse é o tag que não existe no Cinema 4D Lite. Essa categoria Character Tags não existe, infelizmente, no Cinema 4D Lite, que vem junto com o After Effects. E foi só por isso que eu fui obrigado a usar o Cinema 4D 14. Nós vamos usar então aqui o Constraint, aplicado aqui no Camera Target. E eu vou usar esse tipo aqui, que é o PSR. Eu marco o PSR, tá certo? E vou marcar local P, que é a posição. E aqui a gente tem os targets, tá certo? Eu vou colocar o target inicial, eu vou colocar o objeto 1. Veja o que vai acontecer imediatamente. O target da câmera pulou para o nulo, tá certo? O que a gente pode fazer aqui é o weight. Nós vamos animar o weight, que é o peso do objeto. Eu vou adicionar mais 4 targets. 1, 2, 3, 4. Eu vou desabilitar a rotação em todos eles. Eu vou deixar só o P em cada um, tá certo? E nós vamos colocando aqui em ordem, tá certo? Os nossos objetos. Então, primeiro eu vou colocar edição de vídeo. Agora eu vou colocar 3D. Efeitos visuais. E finalmente VFX Prod. Você vê que
a câmera ela não está sabendo onde olhar. Ela está olhando para um ponto médio entre todos os objetos. Por quê? Porque o weight, que é o peso, tá? Está em 100% em todos eles. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos deixar inicialmente o peso em 100% para o objeto 1. E vamos tirar o peso de todos os outros. Veja o que vai acontecendo com o foco da câmera à medida que eu vou baixando aqui todos os outros objetos. Quando tudo mais estiver zerado, ele vai estar olhando só para o nulo novamente. E aí nós vamos animando isso aqui, tá certo? Olha só, à medida que a câmera for mexendo. Então, eu vou marcar um keyframe inicialmente aqui de 0 a 15. A câmera vai mover para edição de vídeo. Então eu vou botar a agulha em 0 e vou marcar um keyframe para os dois objetos envolvidos, que é o objeto 1 e edição de vídeo. Eu vou marcar aqui em wait um keyframe, pressionando o Ctrl, e vou para o quadro 15. Tá certo? Aí o que eu vou fazer aqui? No quadro 15 eu vou zerar o weight de objeto 1 e vou botar em 100 a visualização do outro objeto. E vou marcar, registrar o keyframe. O que isso me vai fazer? Olha só como é que a câmera, aqui, ó, olha como que ela está olhando para o objeto nulo, e de 0 a 15 ela vai passar a olhar para a edição de vídeo. É isso que eu quero. Tá certo? E aí, ó, ela vai ficar ali até que eu mande ela mudar. Então eu vou botar no quadro 100, tá certo? E no quadro 100 eu vou registrar um keyframe para edição de vídeo e também para o próximo objeto, que é o 3D, que está em 0. Pressionei Ctrl. Então aqui está os dois em 0 e 100. Eu vou agora para o quadro 115 e vou fazer o contrário. Vou botar em 0 aqui, e botar em 0, 0, e aqui vou botar em 100 e vou registrar um keyframe. O que vai acontecer agora? A câmera vai passar de um objeto para o outro. Então essa é a dinâmica da coisa. Agora nós vamos botar em 200. Vamos registrar um keyframe para os objetos envolvidos, que é edição de vídeo e o próximo alvo, 3D, né? E efeitos visuais. Registramos um keyframe para os dois. Vamos para 215. Zeramos 3D e colocamos efeitos visuais em 100. E não esqueçamos de registrar o keyframe. Então agora a gente volta aqui para conferir. Olha o que a gente tem. Então nesse ponto a gente pode clicar nesse botãozinho aqui, ó, não sei se está dando para você ver, botãozinho, um alvozinho preto, que vai mudar a vista de perspectiva para o foco da câmera. E a gente vai passar a ver o que a câmera está vendo. Esse é o nosso objetivo. Agora vamos colocar na câmera 300, aqui, no quadro 300. Vamos marcar um keyframe para efeitos visuais e marcamos também um keyframe para o último deles, que é o logo. No meu caso, o VFX Prod, né? Coloco em 315 e vou alternar. Vou zerar aqui para 1 e vou botar o outro em 100. E vou fazer a animação. Então nesse ponto eu tenho a animação final.
Agora, se a gente quiser, a gente pode pegar os objetos, né? Eu vou desmarcar aqui o visor da câmera. Eu vou mover os objetos um pouquinho para trás. Vou maximizar essa vista aqui de topo. Porque eles estão um pouco próximos da câmera. Vamos retornar aqui no visor da câmera. Então a gente já tem aqui a animação da câmera pronta. Fica faltando a gente fazer a serpentina, que vai ser o objeto do tutorial final dessa série, né? Hoje é segunda-feira, então na quarta-feira a gente já publica a parte final, fechando esse tutorial. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu deixo um abraço a todos. E aqui falou Bruno A1 mais uma vez para VFX.